Gente, agora eu vou continuar a leitura de Grande Sertão Veredas. Então, a gente parou aqui nessa parte e vamos continuar agora. Assim feito no paredão, mas a água só é limpa nas cabeceiras. O mal ou o bem, então, é em quem faz, não é no efeito que dão. O Senhor, ouvindo o seguinte, me entende. O paredão existe lá. Senhor vá, Senhor veja. É um arraial. Hoje ninguém mora mais. As casas vazias. Tem até sobrado. Deu capim no telhado da igreja. A gente escuta a qualquer entrar o borbolo rasgado dos morcegos. Bicho que guarda muitos frios no corpo. Boi vem do campo, se esfrega naquelas paredes, deitam, malham. De noitinha, os morcegos pegam a recobrir os bois com lencinhos pretos, rendas pretas defunteiras. Quando se dá um tiro, os cachorros latem. Forte tempo. Em toda a parte é desse jeito. Mas aqueles cachorros hoje são do mato, têm de caçar seu de comer. Cachorros que já lamberam muito sangue. Mesmo o espaço é tão calado que ali passa o sussurro de meia-noite às 9 horas. Escutei um barulho. Tocha de carnaúba estava alumiando. Não tinha ninguém restado. Só vi um papagaio manso falante que esbagaçava com o bico algum trem. Esse, vez em quando, para dormir ali voltava, e eu não revi de Adorim. Aquele arraial tem um arruado só, é a rua da guerra. O demônio na rua, no meio do redemoinho. O Senhor não me pergunte nada, coisas dessas não se perguntam bem. Sei que estou contando errado pelos altos, desemendo, mas não é por disfarçar, não pense. De grave na lei do comum, disse ao Senhor quase tudo. Não crio receio. O Senhor é homem de pensar o dos outros como sendo o seu. Não é criatura de pôr denúncia. E meus feitos já revogaram, prescrição dita. Tenho meu respeito firmado. Agora sou anta empossada, ninguém me caça. Da vida pouco me resta, só o deu grátis e o troco. Bobeia. Na feira de São João Branco, um homem andava falando. A pátria não pode nada com a velhice. Discordo. A pátria é dos velhos, mas era um homem maluco, os dedos cheios de anéis velhos sem valor. As pedras retiradas, ele dizia. Aqueles todos anéis davam até choque elétrico. Não, eu estou contando assim porque é meu jeito de contar. Guerras e batalhas? Isso é como jogo de baralho, verte, reverte. Os revoltosos depois passaram por aqui. Soldados de Prestes. Vinham de Goiás, reclamavam posse de todos os animais de sela. Sei que deram fogo na Barra do Urucuia, em São Romão, aonde aportou um vapor do governo, cheio de tropas da Bahia. Muitos anos adiante, um roceiro vai lavrar um pau e encontra balas cravadas. O que vale são outras coisas. A lembrança da vida da gente se guarda em trechos diversos. Cada um com seu signo e sentimento. Uns com os outros acho que nem não misturam. Contar seguido, alinhavado, só mesmo sendo as coisas de rasa importância. De cada vivimento que eu real tive, de alegria forte ou pesar, cada vez daquela hoje vejo que eu era como se fosse diferente pessoa. Sucedido desgovernado, assim eu acho, assim é que eu conto. O Senhor é bondoso de me ouvir. Tem horas antigas que ficaram muito mais perto da gente do que outras, de recente data. O Senhor mesmo sabe. Mire e veja, aquela moça meretriz por lindo nome,
Nhorinhá, filha de Ana dos Usa. Um dia eu recebi dela uma carta. Carta simples, pedindo notícias e dando lembranças. Escrita, acho que por outra alheia mão. Essa nhorinhá tinha lenço curto na cabeça, feito crista de anu branco. Escreveu, mandou a carta, mas a carta gastou uns 8 anos para me chegar. Quando eu recebi, eu já estava casado. Carta que se zanzou para um lado longe e para o outro, nesses sertões, nesses gerais, por tantos bons préstimos, em tantas algibeiras e capangas. Ela tinha botado por fora só. Riobaldo que está com Medeiro Vaz, e veio trazida por tropeiros e viajores. Recruzou tudo. Quase não podia mais se ler, de tão suja dobrada se rasgando. Mesmo tinha enrolado noutro papel encanudo com linha preta de carretel. Uns não sabiam mais de quem tinham recebido aquilo. O último que me veio com ela, quase por engano de acaso, era um homem que, por medo da doença do toque, ia levando seu gado de volta dos gerais para a Caatinga, logo que chuva chovida. Eu já estava casado. Gosto de minha mulher, sempre gostei, e hoje mais. Quando conheci de olhos e mãos essa nhorinhá, gostei dela só o trivial do momento. Quando ela escreveu a carta, ela estava gostando de mim, de certo. E aí já estivesse morando mais longe, Magoal, no São Josézinho da Serra, no indo para o Riacho das Almas e vindo do Morro dos Ofícios. Quando recebi a carta, vi que estava gostando dela, de grande amor em Lavaredas, mas gostando de todo o tempo, até daquele tempo pequeno em que com ela estive, na Aroeirinha, e conheci concernente amor. Nhorinhá, gosto bom ficado em meus olhos e minha boca. De lá para lá, os 8 anos se baldavam, nem estavam. Senhor subentende o que isso é? A verdade que em minha memória mesmo ela tinha aumentado de ser mais linda. De certo agora não gostasse mais de mim. Quem sabe até tivesse morrido. Eu sei que isto que estou dizendo é dificultoso, muito entrançado, mas o Senhor vai avante. Invejo é a instrução que o Senhor tem. Eu queria decifrar as coisas que são importantes. E estou contando não é uma vida de sertanejo, seja se for jagunço, mas a matéria revertente. Queria entender do medo e da coragem, e da gana que empurra a gente para fazer tantos atos, dar corpo ao suceder. O que induz a gente para más ações estranhas é que a gente está pertinho do que é nosso, por direito, e não sabe. Sendo isto ao doido doideiras digo, mas o Senhor é homem sobrevindo, sensato, fiel como papel. O Senhor me ouve, pensa e repensa, e rediz, então me ajuda. Assim é como conto. Antes conto as coisas que formaram passado para mim com mais pertença. Vou lhe falar. Lhe falo do sertão, do que não sei, um grande sertão. Não sei. Ninguém ainda não sabe. Só umas raríssimas pessoas, e só essas poucas veredazinhas. O que muito lhe agradeço é a sua fineza de atenção. Foi um fato que se deu um dia, se abriu. O primeiro, depois o Senhor verá por quê, me devolvendo minha razão. Se deu há tanto, faz tanto, imagine. Eu devia de estar com uns 14 anos, se... Tínhamos vindo para aqui, circunstância de 5 léguas, minha mãe e eu. No porto do Rio de Janeiro nosso, o Senhor viu. Hoje, lá é o porto do seu Joãozinho, o negociante. Porto lá, como quem diz, porque outro nome não há. Assim sendo, verdade que se chama no sertão. É uma beira de barranco com uma venda, uma casa,
um curral e um paiol de depósito. Cereais. Tinha até um pé de roseira. Rosmes. Depois o senhor verá. Pois naquela ocasião já era quase do jeito. O de Janeiro, dali abaixo meia légua, entra no São Francisco. Bem reto ele vai, formam uma esquadria. Quem carece passa o de Janeiro em canoa. Ele é estreito, não estende de largura as 30 braças. Quem quer bandear o cômodo, o São Francisco, também principia ali a viagem. O porto tem de ser naquele ponto, mais alto, onde não dá febre de maresia. A descida do barranco é indo por a pique, melhoramento não se pode pôr, porque a cheia vem e tudo escavaca. O São Francisco represa o de Janeiro, alto e grosso, às vezes já em suas primeiras águas de novembro. Dezembro dando é certo. Todo o tempo, as canoas ficam esperando, com as correntes presas na raiz descoberta de um pau d'óleo que tem. Tinha também umas 2 ou 3 de gameleiras, de outrora, tanto recordo. Dá dó ver as pessoas descerem na lama aquele barranco, carregando sacos pesados muita vez. A vida aqui é muito repagada, o senhor concorde. Outro meu tempo, então, o que é que não havia de ser? Pois tinha sido que eu acabava de sarar de uma doença, e minha mãe feito promessa para eu cumprir quando ficasse bom. Eu carecia de tirar esmola, até perfazer um tanto, metade para se pagar uma missa, em alguma igreja, metade para se pôr dentro de uma cabaça bem tapada e breada, que se jogava no São Francisco a fim de ir baía abaixo, até esbarrar no santuário do Santo Senhor Bom Jesus da Lapa, que na beira do rio tudo pode. Ora, lugar de tirar esmola era no porto. Mãe me deu uma sacola. Eu ia todos os dias e esperava por lá, naquele parado, raro que alguém vinha. Mas eu gostava, queria novidade quieta para meus olhos. De descer o barranco me dava receio, mas espiava as cabaças para boia de anzol, sempre dependuradas na parede do rancho. Terceiro ou quarto dia que lá fui, apareceu mais gente. 2 ou 3 homens de fora comprando alqueires de arroz, cada saco amarrado com broto de buriti. A folha nova, verde e amarela pelo comprido, meio a meio. Arcavam com aqueles sacos e passavam nas canoas para o outro lado do de Janeiro. Lá era, como ainda hoje é, mata alta, mas por entre as árvores se podia ver um carro de bois parado. Os bois que mastigavam com escassa baba, indicando vinda de grandes distâncias. Daí o senhor veja, tanto trabalho ainda por causa de uns metros de água mansinha, só por falta de uma ponte. Ao que mais no carro de bois levam muitos dias para vencer o que em horas o senhor em seu jipe resolve. Até hoje é assim, por borco. Aí, pois, de repente, vi um menino encostado numa árvore, pitando o cigarro. Menino mocinho, pouco menos do que eu, ou devia de regular minha idade. Ali estava com um chapéu de couro, de sujigola baixada e se ria para mim. Não se mexeu. Antes fui eu que vim para perto dele. Então ele foi me dizendo, com voz muito natural, que aquele comprador era o tio dele e que moravam num lugar chamado Os Porcos, meio mundo diverso onde não tinham nascido. Aquilo ia dizendo e era um menino bonito. Claro, com a testa alta e os olhos aos grandes, verdes. Muito tempo mais tarde foi que eu soube que esse lugarim, Os Porcos, existe de se ver, menos longe daqui, nos Gerais de Laçance. Lá é bom? Perguntei. Demais, ele me respondeu e continuou explicando. Meu tio planta de tudo, mas arroz este ano não plantou, porque enviou o voo de morte de minha tia. Assim parecesse que tinha vergonha de estarem comprando aquele arroz. O senhor veja. Mas eu olhava esse menino com prazer de companhia,
como nunca por ninguém eu não tinha sentido. Achava que ele era muito diferente, gostei daquelas finas feições, a voz mesma, muito leve, muito aprazível. Porque ele falava sem mudança, nem intenção, nem sem sobejo de esforço, fazia de conversar uma conversinha adulta e antiga. Fui recebendo em mim um desejo de que ele não fosse mais embora, mas ficasse sobre as horas e assim como estava sendo, sem parolagem miúda, sem brincadeira, só meu companheiro, amigo desconhecido. Escondido, enrolei minha sacola, aí tanto, mesmo em fé de promessa, tive vergonha de estar esmolando, mas ele apreciava o trabalho dos homens, chamando para eles meu olhar, com um jeito de siso. Senti, modo meu de menino, que ele também se simpatizava a já comigo. A ser que tinha dinheiro de seu, comprou um quarto de queijo e um pedaço de rapadura. Disse que ia passear em canoa. Não pediu licença ao tio dele. Me perguntou se eu vinha. Tudo fazia com um realce de simplicidade, tanto desmentindo pressa que a gente só podia responder que sim. Ele me deu a mão para me ajudar a descer o barranco. As canoas eram algumas, elas todas compridas, como as de hoje, escavacadas cada qual em tronco de pau de árvore. Uma estava ocupada, apipada, passando as sacas de arroz e nós escolhemos a melhor das outras, quase sem água nem lama nenhuma no fundo. Sentei lá dentro, de pinto em ovo. Ele se sentou em minha frente e estávamos virados um para o outro. Notei que a canoa se equilibrava mal, balançando no estado do rio. O menino tinha me dado a mão para descer o barranco. Era uma mão bonita, macia e quente. Agora eu estava vergonhoso, perturbado. O vacilo da canoa me dava um aumentante receio. Olhei aqueles esmerados e smarts olhos botados verdes, de folhudas pestanas, luziam um efeito de calma que até me repassasse. Eu não sabia nadar. O remador, um menino também, da laia da gente, foi remando. Bom, aquilo não era, tão pouca firmeza. Resolvi ter brio, só era bom por estar perto do menino. Nem em minha mãe eu não pensava, eu estava indo a meu esmo. Saiba o senhor, o de janeiro é de águas claras, e é rio cheio de bichos cágados. Se olhava a lado, se via um vivente desses, em cima de pedra, quentando sol ou nadando descoberto, exato. Foi o menino quem me mostrou, e chamou minha atenção para o mato da beira, em pé, paredão feito a régua regulado. As flores, ele prezou. No alto eram muitas flores subitamente vermelhas, de olho de boi e de outras trepadeiras, e as roxas do mucunã, que é um feijão bravo, porque se estava no mês de maio, digo, tempo de comprar arroz, que não pôde plantar. Um pássaro cantou, nhambu e periquitos, bandos, passavam voando por cima de nós. Não me esqueci de nada, o senhor vê. Aquele menino, como eu ia poder deslembrar? Um papagaio vermelho. Ararafor, ele me disse. E o araçari perguntava. Ele, o menino, era dessemelhante. Já disse, não dava minúcia de pessoa outra nenhuma. Comparável, um suave de ser, mas asseado e forte. Assim se fosse um cheiro bom sem cheiro nenhum sensível. O senhor represente. As roupas mesmas não tinham nódoa nem amarrotado nenhum, não fuxicavam. A bem dizer, ele pouco falasse. Se via que estava apreciando o ar do tempo calado e sabido, e tudo nele era segurança em si. Eu queria que ele gostasse de mim. Mas com pouco chegávamos no do Chico. O senhor surja, é de repentemente aquela terrível água de largura, imensidade. Medo maior que se tem é de vir canoando num ribeirãozinho e dar sem espera no corpo de um rio grande. Até pelo mudar. A feiura com que o São Francisco puxa, se moendo todo barrento, vermelho, recebe para si o de janeiro quase só um rego verde só. Daqui vamos voltar? Eu pedi, ansiado. O menino não me olhou, porque já tinha estado me olhando como estava.
Para quê? Ele simples perguntou, em descanso de paz. O canoeiro que remava em pé foi quem se riu, de certo, de mim. Aí o menino mesmo se sorriu, sem malícia e sem bondade. Não piscava os olhos. O canoeiro, sem seguir resolução, varejava ali, na barra, entre duas águas, menos fundas, brincando de rodar mansinho com a canoa passeada. Depois fui entrando no do Chico, na beirada para o rumo de acima. Eu me apeguei de olhar o mato da margem. Beiras sem praia, tristes, tudo parecendo meio podre. A deixa lameada ainda da cheia derradeira, o senhor sabe, quando o do Chico sobe os 6 ou os 11 metros. E se deu que o remador encostou quase a canoa nas canaranas e se curvou, queria quebrar um galho de maracujá do mato. Com um mau jeito, a canoa desconversou. O menino também tinha se levantado. Eu disse um grito. Tem nada não, ele falou, até meigo muito. Mas então vocês fiquem sentados. Eu me queixei. Ele se sentou, mas, sério naquela sua formosa simpatia, deu ordem ao canoeiro com uma palavra só, firme, mas sem vexame. Atravessa. O canoeiro obedeceu. Tive medo, sabe? Tudo foi isso, tive medo. Enxerguei os confins do rio do outro lado. Longe, longe, com que prazo se ir até lá? Medo e vergonha. A aguagem bruta traiçoeira, o rio é cheio de baques, modos moles de esfrio e uns sussurros de desamparo. Apertei os dedos no pau da canoa. Não me lembrei do caboclo d'água, não me lembrei do perigo que é a onça d'água, se diz, a ariranha. Essas desmergulham em bando e becam a gente, rodeando e então fazendo a canoa virar. Diz tudo. Não pensei em nada. Eu tinha o medo imediato e tanta claridade do dia, o arrojo do rio e só aquele estrape e o risco extenso da água, de parte a parte. Alto rio, fechei os olhos, mas eu tinha até ali agarrado uma esperança. Tinha ouvido dizer que quando canoa vira, fica boiando, e é bastante a gente se apoiar nela, encostar um dedo que seja para se ter tenência. A constância de não afundar ia ir seguindo, até sobre se sair no seco. Eu disse isso, e o canoeiro me contradisse. Esta é uma das que afundam inteiras. É canoa de peroba. Canoa de peroba e de pau d'óleo não sobrenadam. Me deu uma tontura. O ódio que eu quis. Ah, tantas canoas no porto, boas canoas boiantes de faveira ou tamboril, de imburana, vinhático ou cedro, e a gente tinha escolhido aquela. Até fosse crime fabricar dessas de madeira burra. A mentira fosse, mas eu devo de ter arregalado doidos olhos. Quieto, composto, com fronte, o menino me via. Carece de ter coragem. Ele me disse. Visse que vinham minhas lágrimas? Dói de responder. Eu não sei nadar. O menino sorriu bonito, afiançou. Eu também não sei. Sereno, sereno. Eu vi o rio, via os olhos dele, produziam uma luz. Que é que a gente sente quando se tem medo? Ele indagou, mas não estava remoqueando. Não pude ter raiva. Você nunca teve medo? Foi o que me veio de dizer. Ele respondeu, costumo não. E passado o tempo do meu suspiro, meu pai disse que não se deve de ter. Ao meio que pasmei. Ainda ele terminou. Meu pai é o homem mais valente deste mundo. Aí o bambalango das águas, a avançação enorme roda a roda, o que até hoje minha vida avistei de maior foi aquele rio, daquele dia. As remadas que se escutavam do canoeiro a gente podia contar, por duvidar se não satisfaziam o termo. Ah, tu tem medo não nenhum? Ao canoeiro, o menino perguntou, com tom. Sou barranqueiro. O canoeirinho disse, respontando de seu orgulho. De tal o menino gostou, porque a cabeça aprovava. Eu também. O chapéu de couro que ele tinha era quase novo. Os olhos, eu sabia e hoje ainda mais sei,
pegavam um escurecimento duro. Mesmo com a pouca idade que era a minha, percebi que, de ver tremido todo assim, o menino tirava aumento para sua coragem. Mas eu aguentei o aque do olhar dele. Aqueles olhos então foram ficando bons, retomando brilho, e o menino pôs a mão na minha. Encostava e ficava fazendo parte melhor da minha pele, no profundo. Desce a minhas carnes alguma coisa. Era uma mão branca com os dedos dela delicados. Você também é animoso, me disse. Amanheci minha aurora, mas a vergonha que eu sentia agora era de outra qualidade. Arre vai, o canoeiro cantou feio, moda de copla que gente barranqueira usa. Meu rio de São Francisco, nessa maior turvação, vim te dar um gole d'água, mas pedir tua bênção. Aí o desejado arribamos na outra beira. A de lá. Então, vou parar por aqui, né? Apesar de que tá bem legal ele falando sobre esse menino, né? Que ele tá na canoa. E é engraçado demais o Riobaldo, né? Quando ele fala que tá com medo. Mas gostei demais e a gente continua no próximo vídeo.